Hoje nós estamos aqui para resolver um assunto polêmico, a qual muitas pessoas não estão sabendo identificar, sobre a nova ordem mundial. O que significa a nova ordem mundial? Hoje também vamos estar falando sobre um assunto que está aí percorrendo sobre o YouTube, sobre a ressurreição do Papa, que é uma falsa das maiores que nós já vimos já. Estamos eu e o evangelista aqui hoje, ele já vai estar se apresentando agora. Realmente, como você mesmo disse, é uma confusão muito grande. Porque isso tem enfeitiçado a mente de milhares e milhares de pessoas na rede mundial. Estão dizendo, e tem estudos sobre isso, dizendo que o Papa João Paulo II, ele é a besta. E realmente, todos que passaram por lá por Roma, que passaram lá por Roma, todos eles fazem parte da besta. Porque todos aqueles que não concordam com o evangelho de Cristo, que não prega, que não prega a justiça de Cristo, são anticristo. Isso não quer dizer que é só o Papa. Todos os pastores, evangelista, conferencista, e governante, e presidente, e daí por diante, que não concorda com a verdade de Cristo, ele é anticristo. Essa é a realidade pura, nua e crua. Agora, dizer que este Papa vai fazer quase 10 anos que morreu. Esse Papa morreu em 2005. Quer dizer o quê? E agora vai ressuscitar? Meu pesado amigo, abra sua mente. Infelizmente, você está sendo manipulado por Satanás. O diabo está manipulando você. Porque, veja bem, e só para início de conversa, o anticristo, o que vai reinar sobre as nações, reger as nações com vara de ferro, que assim está desencadeado em Apocalipse, não é o Papa. A Bíblia diz que este homem saiu do meio de nós, saiu do meio do Evangelho de Cristo, do meio da igreja. A igreja católica é a igreja evangélica ou é a sinagoga de Satanás? A Bíblia diz que no Apocalipse, que ela está enquadrada em Apocalipse como sinagoga de Satanás. A igreja católica é a sinagoga de Satanás. Você pode ver que lá, onde eles ensinam, só que não presta. O povo adora a imagem, e aquela confusão inteira, e aquela... só baderna. Corrupção ativa, lavagem de dinheiro, fornicação, estupro de criança, criança que é freira, que engravida, eles pegam e enterra lá dentro da igreja mesmo, padre que morre e enterra lá dentro. Então aquilo ali é um inferno, é um horror dos horrores. Não tem fundamento, que o anticristo, a verdade é que o anticristo, ele vai, a Bíblia diz que possível, enganaria teus escolhidos. Me diga uma coisa, o Papa pode enganar quem é de Deus? Fale para mim. A Bíblia diz lá no você que está confuso sobre o anticristo, lá no livro de 2 Tessalonicenses, Paulo está explicando sobre isso. Tudo aquilo que está por detrás de púlpito, que se diz que é Deus, ele vai quebrar, jogar por terra todas as imagens, vai jogar por terra tudo isso. Agora me diga uma coisa. Será que o Papa, ele vai querer quebrar as imagens de escultura dele? Que é em cima disso que eles ganham dinheiro? É em cima dessa podridão terrível que eles ganham dinheiro? Então realmente você está completamente enganado e equivocado. Não é o Papa. Não é João Paulo II. Agora deixa eu ler sobre a passagem de Apocalipse 13. Agora eu vou estar lendo aqui a passagem de Apocalipse 13. O evangelista vai estar explicando sobre a ferida de morte que tomou a besta. Apocalipse 13, versículo 3, diz assim: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Prezado amigo, a Bíblia fala que no fim dos tempos ia se levantar 10 cabeças. Quando se retrata 10 cabeças ou 10 montes, está se falando de 10 governos no fim dos tempos. Lá em Daniel 7 fala de 7 governos que se levantariam no fim dos dias. E desses 7 governos, ia também se levantar mais 3 pontas. 3 pontas caía. E também se levantava 3, quer dizer o quê?
3 pontas cai e se levanta 3. 3 e 7, 10. Esses 10 governos que já está aí. Esses 10 governos que qual nasce a ponta pequena, chamada de anticristo. A ponta pequena, que é a besta política. Esta besta está lá dentro de Daniel. Justamente esta besta é a besta ferida de morte, que qual sua chaga foi curada. Aí ela vai ser ferida de uma das... Veja só. Uma dessas 10 cabeças, essas 10 pontas, uma dessas pontas vai ser ferida de morte. E a sua chaga vai ser curada. Agora me diga uma coisa. Quantos dias levou Cristo para ressuscitar? 3 dias, não é? O anticristo, ele vai imitar Cristo em tudo que você possa mais imaginar, que é o que já está acontecendo. Essa pessoa vai ser ferida de morte, com a sua chaga foi curada, de acordo com que está dentro das profecias bíblicas. O falso profeta, que não é o Papa, que como já expliquei, todo aquele que não concorda com a justiça de Cristo é falso profeta. São falsos. São anticristo. A Bíblia diz que no fim do dia se levantaria muitos anticristos, muitos falsos profetas, enganaria a muito. E é o que está acontecendo aí. Veja bem, esta besta está se retratando de 2 bestas em Apocalipse, do fim dos tempos, está se retratando de um governo de colisão, de um governo bondoso, um governo falso para pouco tempo. Esses 2 governos, este governo já foi desencadeado. Este governo vai trazer uma prosperidade, como já trouxe esta prosperidade no mundo todo. Então o que acontece? Agora este governo vai fazer uma aliança, como já fez, com outra igreja, semelhante à igreja católica. Você veja que tem uma igreja aí, que ela é mundial também. Veja que, como que pode ser o Papa? Não tem cabimento isso. Agora explica sobre a aliança do Lula com o Marcelo, que o Lula dizia que o Marcelo dizia que o Lula era o menino que nasceu. Exatamente. Eu congreguei 8 anos na Igreja Universal do Reino de Deus. Em 92, 91, 92, pastores naquela época não estavam envolvidos com política. Eles não se envolviam com política. Esta é a verdade, não se envolviam com política. E o bispo Macedo chegava a dizer que político no altar não subia. O que era que aconteceu? Aí foi quando o presidente Lula foi candidato a presidente. Como eu volto a explicar aqui, veja só que o ex-presidente Lula, ele foi julgado evangelista e o senhor de casa vários anos pela população. Tanto pelos cristãos, tanto pela igreja católica e tanto também pelos poderes políticos. Os poderes políticos que não eram da esquerda não apoiavam ele para presidente. Os cristãos também não votavam nele. E o bispo de Macedo dizia na igreja, ele dava ordem aos pastores para falar que não era para votar no presidente Lula, que ele era um menino que já tinha nascido. O que quer dizer? Que menino que é isso aí? Ele dizia que o menino era um anticristo. Era isso que Macedo falava. Só que o que aconteceu? Em 2002, foi quando o presidente Lula ganhou, Macedo agora aí fez uma aliança com ele. Veja que já mudou o quadro. Primeiro ele dizia o quê? Ele dizia que não era para votar no Lula, que Lula era quem? Um menino que já tinha nascido, um anticristo. Prezado amigo, o anticristo não é o Papa, como já foi dito. Estas duas pessoas já estão reinando no nosso meio. Um vai dominar, um vai subir na ONU com poder absoluto. O que quer dizer nova ordem mundial, poder absoluto? Um vai subir um mundo sem fronteira, aparentemente um mundo de flores, mas é um engano, um mundo de prosperidade, o qual está aí, vai vendo. Também, este governo bondoso que está em Daniel, que subiu do meio do povo, subiu do meio do mar, mas simboliza línguas e tribos e povos e nações, governo bom, para pouco tempo governo de engano. Preste bem atenção. Este governo é um presidente que é a besta, vai subir na ONU com poder absoluto, chamado em Daniel de ponta pequena. Lê sua Bíblia, Daniel 7, dê lá. Também vai subir um
uma igreja cristã, crente camuflado, falso, que não é igreja católica. Não é igreja católica. A igreja católica, ela já foi, hoje não é mais, caiu por terra. Ela tinha poder político e religioso, ela caiu na política e nasceu na religião, e vai cair como já está caindo. Agora veja bem, vai vir agora este pastor, é um pastor, um bispo, com poder absoluto também, nas religiões, né, toda religião, vai se englobar uma só. A demais religião pequena, que tiver fora do conselho de pastores, ela vai ser fechada, qual já está acontecendo em Osasco, em São Paulo, em várias partes do Brasil, várias religiões, igreja sendo fechada, por causa da aliança do Bispo Macedo com o ex-presidente Lula. Veja bem, preste bem atenção. Veja que eu estou deixando bem explicadinho para você não se enganar. Toda religião que está aí, vão cair tudo por terra. Vai subir uma nova religião. Uma religião única. Também vai subir também, veja que essa confusão que está acontecendo com bandido e polícia, isso também é um pretexto para que a polícia venha também cair por terra, no Brasil e no mundo inteiro. Os governos que estão aí vai cair por terra também. Vai vir agora um governo único, mundial e global, com poder absoluto, chamada da nova ordem mundial, junto com ela, subindo na ONU também, um exército chamada de corte marcial. Então veja bem, o que eu quero dizer com isso? Veja que essa nova religião, ela está nascendo com ela junto o quê? O mesmo começo, os mesmos preceitos da igreja antiga que Roma, da igreja católica. Veja que as religiões de hoje, elas se englobou, ela é política também, tudo junto. Veja que os pastores, a maioria deles, todas as igrejas, é político. Veja que a igreja católica na antiguidade, ela tinha poder política e religiosa. Não existia reis, o evangelista e o senhor de casa, se não fosse colocado, ungido pela igreja católica. Não existia. Então, todos aqueles reis satânicos lá de trás eram chamados de anticristo, que eles eram perseguidores do evangelho. Então, nasceu agora este evangelho falso, camuflado, chamado de evangelho anátema, como disse Paulo. Porque todo evangelho que não é pregado a justiça de Cristo, ele não explica às pessoas o caminho que deve se seguir, ele não ensina que as pessoas têm que abandonar o pecado e seguir a Cristo. E esses pastores agora ensina só um mundo de prosperidade e não prega a verdadeira justiça, ele está enquadrado como anticristo e falso profeta. Então, este pastor grande, certo? Como eu estou falando aqui, desencadeado por esta besta política que, unida, eles vão fazer o quê? Jogar por terra toda essa política que está aí, jogar por terra toda essa polícia que está aí, subir junto com ele a corte marcial, o exército, subir junto com ele uma nova religião, subir junto com ele uma moeda única. Veja que as moedas estão caindo tudo por terra. Porque vai subir um microchip na pele no lugar do dinheiro vivo. Que o microchip, ele vai ser a moeda única mundial. Ele vai ser um dinheiro, ele vai ser um mundo novo sem dinheiro. Quando se fala de uma moeda única, vai ser um microchip na pele que, de acordo está em Apocalipse, que não vai poder comprar nem vender se não tiver a marca do diabo, a marca da besta. Então volta a afirmar. Está sendo pronto 2014, tempo de Salomão, chamado dentro da Bíblia, nas profecias bíblicas, de tempo do gentio, para desencadear judeus, cristãos, católicos do mundo inteiro para esse templo que é uma cidade. Aguarde, fique de olho, tire isso da sua cabeça, que não é esse papa que já morreu mais de quase 10 anos que já está morto. Não é isso não. Essa é a pessoa que é o anticristo, é um pastor, vai nascer, já nasceu de dentro da igreja. Então é isso aí, veja bem, preste bem atenção. Lembra de Judas? Quem era Judas? Jesus disse, olha, do nosso meio é diabo. Veja que Cristo escolheu quem?
12 discípulos. Um era diabo, era Judas, era anticristo. Veja que Judas vendeu quem? Vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Veja que ele nasceu da onde? Do meio da igreja. Judas saiu do meio da igreja. Meu prezado amigo, Judas já estava apontando para agora o anticristo. Então veja bem, saiu, disse também Paulo em 2 Tessalonicenses, saiu do nosso meio. Também lá na epístola de João, fala também que ele saiu do nosso meio, do meio do evangelho. A igreja católica não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, nada. Então, fique atento. Tudo isso que está sendo falado é o que está acontecendo. Você está cego. Você tem que abrir os seus olhos. Porque o anticristo, esta besta política religiosa, todas elas está reinando. Você que não está vendo. Porque você está ligado em movimento. Você está ligado em templo. Você está ligado em riqueza. Em coisas materiais. E não está cuidando da sua vida espiritual. A igreja católica caiu por terra e está caindo e vai tombar, porque o escândalo que está acontecendo no Vaticano é muito forte. E esse Papa que está aí, o dia dele está contado, meu prezado amigo. Está contado. O outro que já morreu está no inferno, se queimando lá no fogo. Tem nada a ver não, já era, já foi. Vai vir esta pessoa chamada a Ponta Pequena. Governo bom e falso para pouco tempo. Veja que no nosso meio foi desencadeado, evangelista. Quando entrou o presidente Lula de presidente, ele fez uma aliança com todas as igrejas. Todas elas fez uma aliança com ele. E pode ver que antes dele entrar, pastores e igrejas não entravam em política. E depois que ele entrou, todos entraram em política. Então, o que quer dizer com isso? É o que está acontecendo. Fique de olho que isso já está acontecendo. Voltando ao assunto aqui ainda do ex-presidente Lula, evangelista, senhores. Veja bem. Então, como já foi dito, ele foi julgado pela população. Como eu já falei sobre as igrejas, que os cristãos votavam nele. Partido político que não era do PT. Também não votava nele. A igreja católica como toda no Brasil não votava nele, porque a imagem que se tinha do ex-presidente Lula, que para todos, que ele se ganhasse a política como presidente, ia fechar as igrejas. Era isso que a imagem que se tinha. O que aconteceu? Por causa disso, e ninguém votava nele. Pode ver que eles candidatavam, quando chegava para ganhar, para presidente, perdia. Porque a igreja católica batia acima dele, contra ele. Os cristãos também não votavam nele, porque as imagens que se tinha, que até aí não tinha igreja e pastor envolvido em política. Mas as imagens que se tinha do presidente Lula é essa, que ele ia fechar as igrejas. É óbvio, como já está falado em outro canal nosso, na internet, veja bem, não foi isso que aconteceu no governo dele. Não aconteceu. As igrejas, como foi falado, não foi fechada. Só o que está acontecendo agora é o seguinte, evangelista, e os senhores, veja bem, está começando uma perseguição sobre a igreja muito forte. E quem está por trás de tudo isso é ele e o bispo de Macedo. Essa é a verdade. Em Osasco mesmo aqui, foi desencadeado isso aí. Ele estava fechando muita igreja, e eu já tenho notícia em Itapevi, em vários lugares de São Paulo, ele está fechando igreja. Aonde tem um prefeito do PT, as igrejas estão sendo fechadas. Quer dizer que isso não aconteceu no governo dele, mas está acontecendo agora com o prefeito do partido dele. Eu quero dizer mais ainda, eu não sou político, não me envolvo com política, não estou do lado de político nenhum, eu estou do lado da justiça de Cristo. Agora, qual é o interesse que o bispo de Macedo tem de fazer essa aliança para fechar, para perseguir os cristãos? Que quando se retrata, evangelista, de igreja, nós somos uma igreja, templo, isso não vale nada. Isso é chamado de sinagoga, de templo, e daí por diante.
Agora nós somos a igreja. Então o que acontece? Isso está acontecendo agora, depois do governo dele, está acontecendo isso. Agora, vamos voltar no assunto do bispo de Macedo. Por que o interesse dele de mexer com as igrejas? É simples de entender. 2014, templo de Salomão, chamado dentro da Bíblia, templo do gentio, que não é templo do judeu. O judeu está completamente fora disso. Esta é a verdade. Ele vai querer enganar milhares de judeus, mas não vai conseguir, que o judeu vai nascer as duas testemunhas e vai bater de frente e vai mostrar a verdade, que esse templo não tem nada a ver com o templo de Salomão, como eles têm dito aí. Então o que acontece? Quer 2014 o templo está pronto, quer desencadear, como já foi falado, todo este povo para este templo de Satanás, que não tem nada de Cristo. Você que é cristão, abra seus olhos, fique atento, porque o chicote vai estralar. Voltando, por que ele fez aliança, o evangelista, os senhores que nos ouvem? Ele fez essa aliança com o ex-presidente Lula em 2002, é simples de se entender. Ele disse de Macedo que estava sendo perseguido pelo o presidente Fernando Henrique, foi em 2002, né? Ele fez essa aliança. Exatamente, com Lula, porque ele está sendo perseguido por o ex-presidente Fernando Henrique, que na época era presidente, porque ele também se retirou do Brasil e foi morar em Miami, na sua mansão que ele tem lá. Durante o governo de Fernando Henrique, ele não pisou os pés. Toda a mensagem dele era desencadeada de lá, por satélite, e o Brasil inteiro ouvia através dos rádios. Veja bem, e diz também que está sendo perseguido pela Polícia Federal. Eu quero dizer que a Polícia Federal perseguiu ele, sim, mas perseguiu com uma causa muito justa. A Polícia Federal e a Receita Federal tinha indício de pedir a prisão dele. Exatamente, porque ele comprou Record e outro, o dinheiro da igreja. Isso foi a acusação que pesou sobre ele. E também diz também, a Polícia Federal era suspeita da riqueza ilícita. Foi por isso que a Polícia Federal, como disse ele, perseguiu ele. A Polícia Federal não perseguiu ele. A Polícia Federal simplesmente estava fazendo o seu papel de investigar. E realmente todas essas religiões, meu prezado amigo, não pagam imposto, é isento de imposto. Não estou falando só da igreja dele, como a igreja católica, como toda a religião em si, ela é isento de imposto. E não ajuda ninguém, e só arrecada dinheiro. Milhares de pessoas ao seu redor morrendo de fome. No caso de várias religiões dessas condições, a igreja católica, igreja evangélica, espírita, o peso sobre essas igrejas, a acusação é forte, é pesado. Aonde? O Senhor Jesus, pela sua vez, vai dar passe livre ao anticristo, ele vai abrir mão disso, vai entregar este povo rebelde na mão do anticristo e ele vai quebrar de pau. Ele vai pisar por cima, porque o povo não quer se converter. O povo quer ir atrás de homem, atrás de templo, atrás de profecia falsa, atrás disso, atrás daquilo, e não quer atrás de jogador de futebol, atrás de time, atrás de não sei de quem mais lá, mas atrás de Cristo ninguém quer ir. E é óbvio que Cristo vai entregar este povo na mão de Satanás. O diabo vai encarnar nessas duas bestas, porque até agora eles não estão possuídos por o espírito de Satanás. Mas as duas bestas, o falso profeta e a besta política, chamada de ponta pequena, vão receber o espírito de Satanás, chamado de anticristo, dentro das profecias bíblicas, porque o anticristo é o próprio diabo. Ele vai se encarnar nessas duas pessoas, e daí para frente o chicote vai estralar, meu prezado amigo. É isso que você está ouvindo, é forte, isso é forte, mas essa é a verdade, nua e crua. Procure descer o pó, procure se arrepender dos seus pecados, seguir a Cristo, porque a chibata vai comer, Cristo vai entregar toda esta gente, como está escrito em Apocalipse 19, que o número de pedido é como areia no mar. Amém, pessoal? Hoje nós estamos aqui
para resolver um assunto polêmico, a qual muitas pessoas não estão sabendo identificar, sobre a nova ordem mundial. O que significa a nova ordem mundial? Hoje também vamos estar falando sobre um assunto que está aí percorrendo sobre o YouTube, sobre a ressurreição do Papa, que é uma falsa das maiores que nós já vimos já. Estamos eu e o evangelista aqui hoje, ele já vai estar se apresentando agora. Realmente, como você mesmo disse, é uma confusão muito grande. Porque isso tem enfeitiçado a mente de milhares e milhares de pessoas na rede mundial. Estão dizendo, e estão dando até estudos sobre isso, dizendo que o Papa João Paulo II, ele é a besta. E realmente, todos que passaram por lá por Roma, que passaram lá por Roma, todos eles fazem parte da besta. Porque todos aqueles que não concordam com o evangelho de Cristo, que não prega, que não prega a justiça de Cristo, são anticristo. Isso não quer dizer que é só o Papa. Todos os pastores, evangelista, conferencista, e governante, e presidente, e daí por diante, que não concorda com a verdade de Cristo, ele é anticristo. Essa é a realidade pura, nua e crua. Agora, dizer que este Papa vai fazer quase 10 anos que morreu. Esse Papa morreu em 2005. Quer dizer o quê? E agora vai ressuscitar? Meu prezado amigo, abra sua mente. Infelizmente, você está sendo manipulado por Satanás. O diabo está manipulando você. Porque, veja bem, e só para início de conversa, o anticristo, o que vai reinar sobre as nações, reger as nações com vara de ferro, que assim está desencadeado em Apocalipse, não é o Papa. A Bíblia diz que este homem saiu do meio de nós. Saiu do meio do Evangelho de Cristo. Do meio da igreja. A igreja católica é a igreja evangélica ou é a sinagoga de Satanás? A Bíblia diz que no Apocalipse, que ela está enquadrada em Apocalipse como sinagoga de Satanás. A igreja católica é a sinagoga de Satanás. Você pode ver que lá, onde eles ensinam, só que não presta. O povo adora a imagem, e aquela confusão inteira, e aquela... só baderna. Corrupção ativa, lavagem de dinheiro, fornicação, estupro de criança, criança que é freira, que engravida, eles pegam e enterra lá dentro da igreja mesmo, padre que morre e enterra lá dentro. Então aquilo ali é um inferno, é um horror dos horrores. Não tem fundamento, que o anticristo, a verdade é que o anticristo, ele vai, a Bíblia diz que possível, enganaria até os escolhidos. Me diga uma coisa, o Papa pode enganar quem é de Deus? Fale para mim. A Bíblia diz lá no você que está confuso sobre o anticristo, lá no livro de 2 Tessalonicenses, Paulo está explicando sobre isso. Tudo aquilo que está por detrás de púlpito, que se diz que é Deus, ele vai quebrar, jogar por terra todas as imagens, vai jogar por terra tudo isso. Agora me diga uma coisa. Será que o Papa, ele vai querer quebrar as imagens de escultura dele? Que é em cima disso que eles ganham dinheiro? É em cima dessa podridão terrível que eles ganham dinheiro? Então realmente você está completamente enganado e equivocado. Não é o Papa. Não é João Paulo II. Agora deixa eu ler sobre a passagem E vai tombar. Porque o escândalo que está acontecendo no Vaticano é muito forte. E esse Papa que está aí, o dia dele está contado, meu prezado amigo. Está contado, o outro que já morreu está no inferno, se queimando lá no fogo. Tem nada a ver não, já era, já foi. Vai vir esta pessoa chamada a ponta pequena. Governo bom e falso para pouco tempo. Veja que no nosso meio foi desencadeado, evangelista. Quando entrou o presidente Lula de presidente, ele fez uma aliança com todas as igrejas. Todas elas fez uma aliança com ele. E pode ver que antes dele entrar, pastores e igrejas não entravam em política. E depois que ele entrou, todos entraram em política. Então, o que quer dizer com isso? É o que está acontecendo. Fique de olho que isso já está acontecendo.
voltando ao assunto aqui ainda do ex-presidente Lula, evangelista, senhores. Veja bem, então, como já foi dito, ele foi julgado pela população, como eu já falei sobre as igrejas, que os cristãos votavam nele, partido político que não era do PT, também não votava nele, a igreja católica como toda, no Brasil, não votava nele, porque a imagem que se tinha do ex-presidente Lula, que para todos, que ele se ganhasse a política como presidente, ia fechar as igrejas. Era isso que a imagem que se tinha. O que aconteceu? Por causa disso, e ninguém votava nele. Pode ver que eles candidatavam, quando chegava para ganhar, para presidente, perdia. Porque a igreja católica batia acima dele, contra ele. Os cristãos também não votavam nele, porque as imagens que se tinha, que até aí não tinha igreja e pastor envolvido em política. Mas as imagens que se tinha do presidente Lula é essa, que ele ia fechar as igrejas. É óbvio, como já está falado em outro canal nosso, na internet, veja bem, não foi isso que aconteceu no governo dele. Não aconteceu. As igrejas, como foi falado, não foi fechada. Só o que está acontecendo agora é o seguinte, evangelista, e os senhores, veja bem, está começando uma perseguição sobre a igreja muito forte. E quem está por trás de tudo isso é ele e o bispo de Macedo. Essa é a verdade. Em Osasco mesmo aqui, foi desencadeado isso aí. Ele estava fechando muita igreja, e eu já tenho notícia em Itapevi, em vários lugares de São Paulo, ele está fechando igreja. Aonde tem um prefeito do PT, as igrejas estão sendo fechadas. Quer dizer que isso não aconteceu no governo dele, mas está acontecendo agora com o prefeito do partido dele. Eu quero dizer mais ainda, eu não sou político, não me envolvo com política, não estou do lado de político nenhum, eu estou do lado da justiça de Cristo. Agora, qual é o interesse que o bispo de Macedo tem de fazer essa aliança para fechar, para perseguir os cristãos? Que quando se retrata, evangelista, de igreja, nós somos uma igreja, templo, isso não vale nada. Isso é chamado de sinagoga, de templo, e daí por diante. Agora nós somos a igreja. Então o que acontece? Isso está acontecendo agora, depois do governo dele, está acontecendo isso. Agora, vamos voltar no assunto do bispo de Macedo. Por que o interesse dele de mexer com as igrejas? É simples de entender. 2014, templo de Salomão, chamado dentro da Bíblia, templo do gentio, que não é templo do judeu, o judeu está completamente fora disso. Essa é a verdade. A maioria deles, todas as igrejas, é político. Veja que a igreja católica na antiguidade ela tinha poder política e religiosa. Não existia reis, o evangelista e o senhor de casa, se não fosse colocada, ungida pela igreja católica. Não existia. Então, todos aqueles reis satânicos lá de trás eram chamados de anticristo, que eles eram perseguidores do evangelho. Então, nasceu agora este evangelho falso, camuflado, chamado de evangelho anátema, como disse Paulo. Porque todo evangelho que não é pregado a justiça de Cristo, ele não explica às pessoas o caminho que deve se seguir, ele não ensina que as pessoas têm que abandonar o pecado e seguir a Cristo. E esses pastores agora ensina só um mundo de prosperidade e não prega a verdadeira justiça, ele está enquadrado como anticristo e falso profeta. Então, este pastor grande, certo, como eu estou falando aqui, desencadeado por esta besta política que unida, eles vão fazer o quê? Jogar por terra toda essa política que está aí, jogar por terra toda essa polícia que está aí, subir junto com ele a corte marcial, o exército, subir junto com ele uma nova religião, subir junto com ele uma moeda única. Veja que as moedas estão caindo tudo por terra. Porque vai subir um microchip na pele no lugar do dinheiro vivo. Que o microchip, ele vai ser a moeda única mundial. Ele vai ser um dinheiro, ele vai ser um mundo novo sem dinheiro. Quando se fala de uma moeda única,
vai ser um microchip na pele, que de acordo está em Apocalipse, que não vai poder comprar nem vender se não tiver a marca do diabo, a marca da besta. Então volto a afirmar, está sendo pronto, 2014, tempo de Salomão, chamado dentro da Bíblia, nas profecias bíblicas, de tempo do gentio, para desencadear judeus, cristãos, católicos do mundo inteiro para esse templo que é uma cidade. Aguarde, fique de olho, tire isso da sua cabeça, que não é esse papa que já morreu mais de quase 10 anos que já está morto. Não é isso não. Essa é a pessoa que é o anticristo, é um pastor, vai nascer, já nasceu de dentro da igreja. Então é isso aí, veja bem, preste bem atenção. Lembra de Judas? Quem era Judas? Jesus disse, olha, do nosso meio é diabo. Veja que Cristo escolheu quem? 12 discípulos. Um era diabo, era Judas, era anticristo. Veja que Judas vendeu quem? Vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Veja que ele nasceu da onde? Do meio da igreja. Judas saiu do meio da igreja. Meu prezado amigo, Judas já estava apontando para agora o anticristo. Então veja bem, disse também Paulo em 2 Tessalonicenses, saiu do nosso meio. Também lá na Epístola de João, fala também que ele saiu do nosso meio, do meio do evangelho. A igreja católica não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, nada. Então, fique atento. Tudo isso que está sendo falado é o que está acontecendo. Você está cego. Você tem que abrir os seus olhos. Porque o anticristo, esta besta política religiosa, todas elas está reinando. Você que não está vendo. Porque você está ligado em movimento. Você está ligado em templo. Você está ligado em riqueza. Em coisas materiais. E não está cuidando da sua vida espiritual. A igreja católica caiu por terra e está caindo e vai... Apocalipse 13. Agora eu vou estar lendo aqui a passagem de Apocalipse 13. O evangelista vai estar explicando sobre a ferida de morte que tomou a besta. Apocalipse 13, versículo 3. Diz assim: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Prezado amigo, a Bíblia fala que no fim dos tempos ia se levantar 10 cabeças. Quando se retrata 10 cabeças ou 10 montes, está se falando de 10 governos no fim dos tempos. Lá em Daniel 7 fala de 7 governos que se levantariam no fim dos dias. E desses 7 governos, ia também se levantar mais 3 pontas. 3 pontas caía. E também se levantava 3, quer dizer o quê? 3 pontas cai e se levanta 3. 3 e 7, 10. Esses 10 governos que já está aí. Esses 10 governos que qual nasce a ponta pequena, chamada de anticristo, a ponta pequena, que é a besta política. Esta besta está lá dentro de Daniel. Justamente esta besta é a besta ferida de morte, que qual sua chaga foi curada. Aí ela vai ser ferida de uma das... Veja só. Uma dessas 10 cabeças, essas 10 pontas, uma dessas pontas vai ser ferida de morte. E a sua chaga vai ser curada. Agora me diga uma coisa. Quantos dias levou Cristo para ressuscitar? 3 dias, não é? O anticristo, ele vai imitar Cristo em tudo que você possa mais imaginar, que é o que já está acontecendo. Essa pessoa vai ser ferida de morte, com a sua chaga foi curada, de acordo com que está dentro das profecias bíblicas. O falso profeta, que não é o Papa, que como já expliquei, todo aquele que não concorda com a justiça de Cristo é falso profeta. São falsos. São anticristo. A Bíblia diz que no fim do dia se levantaria muitos anticristos, muitos falsos profetas, enganaria a muito. É o que está acontecendo aí. Veja bem, esta besta está se retratando de 2 bestas em Apocalipse, do fim dos tempos, está se retratando de um governo de colisão, de um governo bondoso, um governo falso para pouco tempo. Esses 2 governos, este governo já foi desencadeado. Este governo vai trazer uma prosperidade, como já trouxe já,
esta prosperidade no mundo todo. Então o que acontece? Agora, este governo vai fazer uma aliança, como já fez, com outra igreja, semelhante à igreja católica. Você veja que tem uma igreja aí, que ela é mundial também. Veja que, como que pode ser o Papa? Não tem cabimento isso. Agora explica sobre a aliança do Lula com o Macedo, que o Lula dizia que o Macedo dizia que o Lula era o menino que nasceu. Exatamente, eu congreguei 8 anos na Igreja Universal do Reino de Deus. Em 92, 91, 92, pastores naquela época não estavam envolvidos com política, eles não se envolviam com política, esta é a verdade, não se envolviam com política, e o Bispo Macedo chegava a dizer que político no altar não subia. O que era que aconteceu? Aí foi quando o presidente Lula foi candidato a presidente. Como eu volto a explicar aqui, veja só que o ex-presidente Lula, ele foi julgado evangelista e o senhor de casa vários anos pela população. Tanto pelos cristãos, tanto pela igreja católica e tanto também pelos poderes políticos. Os poderes políticos que não eram da esquerda não apoiavam ele para presidente. Os cristãos também não votavam nele. E o bispo de Macedo dizia na igreja, ele dava ordem aos pastores para falar que não era para votar no presidente Lula, que ele era um menino que já tinha nascido. O que quer dizer? Que menino que é isso aí? Ele dizia que o menino era um anticristo. Era isso que Macedo falava. Só que o que aconteceu? Em 2002, foi quando o presidente Lula ganhou, Macedo agora aí fez uma aliança com ele. Veja que já mudou o quadro. Primeiro ele dizia o quê? Ele dizia que não era para votar no Lula, que o Lula era quem? Um menino que já tinha nascido, o anticristo. Prezado amigo, o anticristo não é o Papa, como já foi dito. Estas duas pessoas já estão reinando no nosso meio. Um vai dominar, um vai subir na ONU com poder absoluto. O que quer dizer nova ordem mundial, poder absoluto? Um vai subir um mundo sem fronteira, aparentemente um mundo de flores, mas é um engano, um mundo de prosperidade, o qual está aí, vai vendo. Também, este governo bondoso que está em Daniel, que subiu do meio do povo, subiu do meio do mar, mas simboliza línguas e tribos e povos e nações, governo bom, para pouco tempo governo de engano. Preste bem atenção. Este governo é um presidente que é a besta, vai subir na ONU com poder absoluto, chamado em Daniel de ponta pequena, lê sua Bíblia, Daniel 7, dê lá. Também vai subir uma igreja cristã, crente camuflado, falso, que não é igreja católica. Não é igreja católica, a igreja católica ela já foi, hoje não é mais, caiu por terra. Ela tinha poder político e religioso, ela caiu na política e nasceu na religião, e vai cair como já está caindo. Agora veja bem, vai vir agora este pastor, é um pastor, um bispo, com poder absoluto também, nas religiões, né, toda religião, vai se englobar uma só. A demais religião pequena, que estiver fora do conselho de pastores, ela vai ser fechada, qual já está acontecendo em Osasco, em São Paulo, em várias partes do Brasil, várias religiões, igreja sendo fechada, por causa da aliança do Bispo Macedo com o ex-presidente Lula. Veja bem, preste bem atenção. Veja que eu estou deixando bem explicadinho para você não se enganar. Toda religião que está aí, vão cair tudo por terra. Vai subir uma nova religião. Uma religião única. Também vai subir também, veja que essa confusão que está acontecendo com bandido e polícia, isso também é um pretexto para que a polícia venha também cair por terra, no Brasil e no mundo inteiro. Os governos que estão aí vai cair por terra também. Vai vir agora um governo único, mundial e global, com poder absoluto, chamada da nova ordem mundial, junto com ela, subindo na ONU também, um exército chamada de corte marcial.
Então veja bem, o que eu quero dizer com isso? Veja que essa nova religião, ela está nascendo com ela junto o quê? O mesmo começo, os mesmos preceitos da igreja antiga que Roma, da igreja católica. Veja que as religiões de hoje, elas se englobou, ela é política também, tudo junto. Veja que os pastores